só para conhecimento do regulamento. Senhor presidente, vem ao exame desta comissão o PLS 232 e 726, ambos ainda de 2011, de autoria, respectivamente, do senador Paulo Paim e da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. O PLS concede ou propõe a concessão de incentivos fiscais para projetos que favoreçam a integração regional da América do Sul, desde que envolvam, no mínimo, 2 países. Para serem beneficiados, os empreendimentos deverão obedecer às diretrizes e metas definidos, a saber, a responsabilidade fiscal, o desenvolvimento integrado do continente sul-americano, o aumento da competitividade das economias sul-americanas, o uso racional e sustentado dos recursos naturais, o estímulo à qualificação da mão de obra, a responsabilidade social e a promoção do desenvolvimento social das comunidades situadas na região, dos empreendimentos e proteção do meio ambiente. Estabelece ainda que apenas poderão ser consideradas empreendimentos de integração as atividades realizadas por empresas formadas ou financiadas por capital de ao menos 2 países da América do Sul, devendo a participação de cada país ser de, no mínimo, 10%. Os empreendimentos deverão estar vinculados às seguintes áreas: infraestrutura, transporte, energia e telecomunicação, estudos e desenvolvimento de energia limpa, exploração e industrialização de recursos minerais e atividades que atendam ao mercado de bens e serviços relacionados a atividades anteriormente especificadas. Importante observar que o projeto fixa em seu artigo 3º que os empreendimentos deverão ser realizados por meio de sociedades de propósitos específicos, constituída no Brasil, ficando excluídos os empreendimentos que reduzam ou tendam a reduzir a arrecadação fiscal. Caso aprovado o projeto, a sociedade de propósito específico constituída no Brasil terá direito à isenção de contribuição social sobre lucro líquido, de imposto sobre renda pessoa jurídica, do imposto sobre produtos industrializados relativos à aquisição de bens de capital e de imposto sobre importação de insumos provenientes de países do Mercado Comum do Sul ou de insumos procedentes de outros países, após prévia autorização do órgão competente deste bloco econômico. No entanto, a fim de que possam usufruir dos incentivos fiscais, é necessário que os empreendimentos ofereçam contrapartida social. Nesse sentido, é prevista a elaboração de regulamento que estabelecerá normas concernentes ao processamento do pedido e à efetiva aplicação dos recursos na área social. Em sua justificação, o autor sustentou que a proposição apresentava solução para facilitar o investimento produtivo sem ocasionar perda de receita fiscal, o que seria compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Alegou ainda o autor que, ao restringir a aplicação da proposição a novos projetos que deveriam ser previamente aprovados para a concessão dos benefícios, não haveria qualquer impacto negativo na arrecadação, portanto, não violando a Lei de Responsabilidade Fiscal, mais especificamente o seu artigo 14. Em decorrência da tramitação em conjunto desta proposta, bem como o substitutivo que foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores, não há vício de competência nem de iniciativa da proposição. A matéria apresentada modifica a legislação tributária relativa a tributos propriamente federais, cuja competência para disciplinar, de fato, é da União, com base nos artigos 149 e 153 da Constituição Federal. Relativamente à iniciativa, o objeto da proposta não se encontra entre aqueles reservados no artigo da Constituição Federal, portanto, não há vício de origem. No que concerne à adequação do projeto de lei
ele é compatível formalmente com o ordenamento jurídico, uma vez que a concessão de benefícios fiscais pode ser realizada por meio de lei ordinária da União, cujo objeto seja exclusivamente a regulação do benefício, conforme previsto no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Em relação aos demais aspectos formais, foram observados de forma geral as normas e a técnica legislativa da proposta. Superada, senhor presidente, portanto, a análise formal da proposição, passa ao exame do seu conteúdo, que se encontra sob competência da Comissão de Assuntos Econômicos, especificamente o artigo 99 do Regimento Interno desta Casa. Os dois projetos, o 232 e o 726, apresentam como ponto em comum o objetivo de estimular a integração econômica da América do Sul por meio de incentivos fiscais. Tal propósito é absolutamente compatível com o disposto no parágrafo único do artigo 4º, segundo o qual a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social, assim como cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. No que diz respeito ao objetivo, ambas as propostas são absolutamente meritórias. Com efeito, visam incentivar a integração sul-americana por meio de empreendimentos conjuntos dirigidos por empresas cujo capital provenha de pelo menos 2 diferentes países da América do Sul. Tais iniciativas contribuiriam para tornar os produtos da região mais competitivos no mercado internacional. Já no campo social, as proposições contemplam a execução de contrapartidas sociais, tais como a qualificação de mão de obra e o desenvolvimento social e econômico das comunidades objeto desta matéria. É importante ressalvar que, não obstante o seu mérito, ambos os projetos apresentam vícios. Essa é a nossa interpretação, salvo melhor juízo ou contestação de algum dos nossos colegas aqui na comissão. Em relação ao substitutivo aprovado na Comissão de Relações Exteriores, de antemão destaca-se a inconstitucionalidade de se criar um órgão subordinado ao Poder Executivo. De acordo com o disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, são da iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação de órgãos da administração pública. Outra falha do PLS é conceder isenção de impostos sobre importação sem considerar as normas relativas ao Mercosul. O imposto sobre importação possui caráter eminentemente extrafiscal, de maneira que a redução de alíquotas tem que ser analisada não apenas sob o ponto de vista arrecadatório, mas, acima de tudo, sobre a ótica de proteção da economia nacional. A redução desse imposto pode comprometer a atuação da indústria nacional, diminuindo a contratação de trabalhadores brasileiros e o investimento no setor. Ademais, a redução de carga tributária necessita de deliberação da CAMEX, que deve considerar as decisões do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, o que implica o envolvimento de todos os países que compõem esse bloco. E aqui, naturalmente, eu peço o concurso do senador e ministro Armando Monteiro, que durante um longo período deixou um importante legado como ministro da Indústria, Comércio e Relações Exteriores, do MIDIC, em nosso país. No concernente aos insumos provenientes dos países do Mercosul, cabe destacar que, se porventura houver produtos previstos na lista de exceção ao livre comércio entre os integrantes do bloco, não compete ao legislador interno alterar unilateralmente o que foi negociado. Por outro lado, caso o insumo esteja previsto na tributação comum, torna-se desnecessário o dispositivo em tela, pois o produto ingressa no território nacional livre de imposto sobre a importação. No que se refere aos insumos originados de países que não compõem um bloco econômico, esse dispositivo poderá acarretar violação da TEC, Tarifa Externa Comum, já acordada entre Estados-partes, o que demandaria a sua renegociação a cada empreendimento aprovado. Por fim, a obtenção de autorização do órgão competente do Mercosul, a que se refere o artigo 5º, é problemática, uma vez que a estrutura institucional do bloco de natureza intergovernamental
não prevê a existência de órgão permanente com poderes de emitir tais autorizações. A justificação do projeto parte de uma premissa, entendo eu, equivocada, a de que, ao restringir a aplicação de novos projetos, que deverão ser previamente aprovadas para a concessão de benefícios, não haveria qualquer impacto negativo na arrecadação fiscal, de modo a não violar o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, essa lei é expressa ao estabelecer o conceito de renúncia fiscal, de modo que a redução prevista no projeto de lei impactará o orçamento restrito, escasso do nosso país, sobretudo nessa atual conjuntura. Mas a questão não é meramente conjuntural, é uma questão estrutural e viola parâmetros legais. A fim de verificar a necessidade de observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, não se deve analisar apenas se o projeto é novo, mas sim a situação atual em comparação com a proposta. Desse modo, se o novo projeto reduzir a carga tributária em relação ao que seria devido, caso não houvesse a proposição legislativa, deve ser aplicada, obviamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para acarretar a redução de receitas, a proposição deveria estar associada à análise dessa repercussão em relação ao atendimento das normas orçamentárias financeiras. Em atendimento às normas orçamentárias, tornou-se ainda mais relevante em razão da introdução do artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias pela emenda 95 de 2016. De acordo com o dispositivo, a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Caso não haja tal estimativa, que conforme previsto na lei, ao novo regime fiscal, a proposição deverá ser suspensa conforme artigo 114 das disposições transitórias. Portanto, senhor presidente, em razão dessa fundamentação, reconhecendo por óbvio o mérito da proposta, nós estamos, diante do exposto, relatando pela rejeição do projeto em razão das razões, mas não deixando de reconhecer o elevado mérito e interesse do senador autor. É como relato, senhor presidente. Senhor presidente, para discutir.